Esse cara aqui conseguiu decorar os 100 primeiros dígitos do número de pi usando uma casa e a imaginação dele. E você aí às vezes nem lembra o que você almoçou ontem. E isso não significa que você tem uma memória ruim, porque esse cara ele não tem nenhum superpoder, ele não tem uma habilidade especial, um dom que nasceu com ele só aprendeu a usar a memória de um jeito super otimizado. E o mais interessante é que ele não inventou nada, ele só pegou algumas técnicas que já existem, mas que ninguém aprende assim normalmente. A memória é uma das coisas mais importantes do nosso dia a dia, porque ela fala simplesmente da matéria que a gente precisa estudar para a prova, de alguma coisa que a gente precisa comprar, do nome de alguém que a gente acabou de conhecer, ou de alguns dados nossos, como CPF, o CEP, e mesmo assim a gente vive esquecendo. E eu sei bem como é isso porque recentemente eu troquei de CEP e a mesma estratégia que eu usava com os meus pacientes foi o que me ajudou a lembrar do novo CEP. Eu sou Arthur Marra, psicólogo, e nesse vídeo a gente vai entender um pouco mais como funciona a memória e como que a gente pode lembrar tudo que é necessário com muito menos esforço. E a primeira coisa, só para diminuir a sua ansiedade, esquecer as coisas é completamente normal. Esquecer as coisas é uma das partes mais importantes da memória, porque se a gente não esquecesse as coisas, meio que o nosso cérebro entraria em colapso. Então o cérebro ele faz uma triagem do que deve ser memorizado e o que não deve. E se alguma coisa é interpretada como não sendo útil de ser lembrada, a gente simplesmente vai esquecer. Então, se você tá estudando alguma matéria aleatória, meio que sem saber para que você vai usar aquilo em algum dia, talvez seu cérebro esqueça mais facilmente disso. E o maior erro que a gente pode cometer na hora que está estudando é a gente simplesmente fazer isso de uma forma passiva. Então a gente lê, relê, grifa e fica relendo ali, ou faz um resumo e só fica relendo aquele resumo. Então, o que a gente precisa fazer na hora de realmente ter uma memória de algo que a gente estudou, é a gente tentar relembrar aquilo de uma forma mais ativa, e não só relendo e lendo as partes que você grifou. A nossa memória ela funciona com base em conexões. Então, quanto mais conexões uma informação tem, mais fácil é para a gente acessar de novo essas conexões. Os neurônios eles vão se conectar e formar uma espécie de caminho até chegar numa memória específica. E quanto mais a gente usa esse caminho para chegar nessa memória, mais fácil é de acessar ele mais vezes. É só a gente pensar nesse caminho que a memória faz como uma trilha no meio da floresta. Então, se a gente passa por ela uma vez só, quase não dá para ver esse caminho, essa trilha. Mas se a gente usa essa memória várias e várias vezes, esse caminho vai ficando mais nítido cada vez. E das próximas vezes que a gente for passar por ele, relembrar alguma coisa, a gente vai ver ele de uma forma muito mais fácil. Então vai ser muito mais fácil relembrar aquilo. Então se é um caminho que você quase não usa, aquele conhecimento lá do ensino médio que você nunca mais viu, vai ficar mais difícil de acessar ele mais uma vez. Então por isso que faz muito mais sentido o seu cérebro relembrar melhor de histórias do que de conceitos do ensino médio. É muito mais fácil você lembrar de emoções do que de uma lista. O seu cérebro ele liga muito mais para significados do que para uma repetição sem sentido. E agora que a gente entendeu que a memória funciona mais como uma conexão de várias informações, a gente tem que também entender que a memória ela pode ser dividida em duas categorias. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. A memória de curto prazo é uma memória passageira que a gente vai usar para alguma coisa específica e logo depois ela pode desaparecer. Então é a memória que a gente usa, sei lá, para decorar um número de telefone até a gente anotar ele, ou a memória que a gente usa para lembrar o que a gente leu no começo de uma frase para fazer sentido com o final dela. Então ela é muito útil no nosso dia a dia, mas ela é frágil. Se a gente não reforçar ela, ela vai simplesmente desaparecer. E a memória de longo prazo ela pode durar desde dias, semanas, até meses, anos, ou ela pode ser para a vida inteira. E dentro dela a gente tem algumas peculiaridades. A gente tem, por exemplo, dentro dessas memórias, a memória episódica, que vai dizer ali de episódios da nossa vida. Ela vai ser referente a algum fato marcante, coisas que a gente viveu e que falam sobre quem nós somos. E você pode perceber que essas memórias, elas geralmente têm uma emoção envolvida. Então, o seu almoço de ontem talvez não tenha uma emoção envolvida, mas aquele jantar que você teve na véspera de Natal pode ser muito mais significativo, memorável para você
porque teve uma emoção envolvida. Isso não é coincidência, é justamente essas emoções que fazem essas memórias durarem por tanto tempo. E outro tipo de memória é a memória semântica, que tem muito mais a ver com o significado das coisas, os conceitos que a gente tem. É lembrar o significado de uma palavra, é a gente lembrar daquela fórmula que a gente estudou lá no ensino médio. E a gente também tem um terceiro tipo, que é a memória não declarativa. É aquela memória que a gente meio que nem sabe que tem, mas ela tá ali. É uma coisa que a gente não sabe explicar para outra pessoa, mas a gente sabe fazer aquilo, tipo andar de bicicleta. A gente meio que não sabe explicar conceitualmente, mas a gente só chega lá e faz. E aí o ponto interessante é que se a gente quer que uma memória saia da memória de curto prazo para ir para a memória de longo prazo, a gente precisa reforçar as conexões, a gente precisa refazer esse caminho mais vezes. Então, por isso que a prova que você estudou ontem e já fez a prova, você não vai lembrar dela depois, porque aquela memória simplesmente foi, sei lá, esquecida. Mas se você quer que alguma coisa permaneça na memória de longo prazo, você tem que fazer aquele caminho mais e mais vezes. E aí a gente tem um detalhe muito importante, que é como se fosse um filtro que o nosso cérebro tem. Esse filtro vai ditar meio que a importância de cada memória. E aí eu já dei a dica. As emoções que fazem esse filtro. Então, o nosso cérebro ele evoluiu para priorizar aquelas informações que são importantes para a nossa sobrevivência. Então, o perigo, a recompensa, as coisas boas, as situações que são marcantes. Por isso que a gente tem mais lembrança de períodos que tem alguma emoção envolvida e não prioriza tanto coisas que são neutras. O almoço de ontem, seu café da manhã de hoje. Então, do ponto de vista do cérebro, você lembrar do seu último almoço, do seu último café da manhã, não faz tanto sentido. Então, se você quiser lembrar melhor de alguma coisa, você tem que colocar alguma emoção envolvida nesse processo. E aí, eu sempre lembro de uma professora que falou que a gente ia fixar a matéria dela de um jeito ou de outro. Se não fosse pelo prazer de estudar a matéria, seria pelo medo de reprovar. Então, tá vendo? Sempre tem uma emoção envolvida. Então, se a gente fica naquela coisa de só ler uma matéria, reler, ler a parte grifada, a gente não está bem reforçando esse caminho. Se a gente não tem esse fortalecimento do caminho, a gente não passa por esse caminho várias e várias vezes, a gente não tem emoção, se não tem nenhuma prioridade, a gente não vai lembrar daquilo. Então a gente precisa inverter a lógica e colocar um pouco mais de ação na hora de lembrar das coisas. Não só ficar olhando para a matéria, mas a gente tentar reconstruir a memória que a gente tem sobre aquele conteúdo. Então, só para a gente começar a usar essa ideia, é simplesmente a gente se testar. Então, a gente tentar explicar essa matéria para alguém, a gente tentar relembrar sem usar um resumo, sem usar a leitura, e a gente simplesmente ver quais são as conexões que a gente tem com esse tema. E aí, se a gente quer potencializar isso, a gente tem outras formas. Uma dessas técnicas é o Palácio da Memória. A gente usar um lugar que a gente conhece ou algum lugar que a gente viu várias e várias vezes e a gente criar cenas nesse lugar que a gente conhece e que sejam cenas absurdas, que envolvam uma emoção, que envolvam alguma coisa bem visual e sempre que a gente precisar relembrar aquilo, a gente percorrer o caminho desse lugar, revendo essas imagens que a gente criou na nossa mente. E a gente tem uma outra técnica que funciona até melhor com os números, e é a técnica Major System. E o que ela faz é simplesmente transformar números em letras, em sons, e agrupar esses números para formar, talvez, palavras, e essas palavras, por consequência, vão virar imagens, e aí a gente junta tudo. Então, um número vira um conjunto que vira letras e palavras e a gente passa a imaginar uma imagem com essas palavras que foram formadas. Então, no caso do nosso amigo que decorou ali o número de pi, ele, usando esse Major System, ele transformou o 1 na letra D e o 4 na letra R. E aí a gente forma a palavra druida em inglês. E aí os próximos números da sequência de pi viram a palavra Líbano ou libanês em inglês. E aí ele simplesmente pensa no Muammar Gaddafi. E aí esses 6 primeiros números do pi viram uma imagem que é bem mais fácil de guardar. E aí a gente pode memorizar números como se fossem histórias agora. E o mais poderoso é que você pode combinar essas imagens malucas
coisas e colocá-las dentro do palácio da memória, e aí vai ser muito mais fácil de lembrar essa sequência gigante de números. E aí o segredo não é só criar uma imagem absurda, é a gente percorrer de novo esse caminho para que a memória se fortaleça. E aí tem um ponto importante, que às vezes não é só a gente contar com a técnica. Às vezes a gente pode estar passando por uma situação bem mais difícil. Então a ansiedade, o estresse, tudo isso pode atrapalhar a nossa memória de funcionar do jeito que ela está acostumada. Se o seu cérebro está sobrecarregado com outras coisas, fica muito mais difícil de você se concentrar, prestar atenção e efetivamente memorizar as coisas. E a terapia, ela vem para justamente ajudar a gente a colocar uma ordem nesses pensamentos e, por consequência, te ajudar a memorizar melhor, a gente ter clareza na hora do que a gente precisa lembrar e na hora de percorrer esses caminhos, talvez com mais tranquilidade. Então, se você acha que a sua memória está piorando a cada dia, clica no link aqui da descrição que eu mesmo vou te chamar para a gente falar um pouco mais sobre isso. E aí uma coisa curiosa, quando a gente relembra alguma coisa, a gente não está resgatando aquela memória exatamente do jeito que ela aconteceu. O seu cérebro, ele prioriza muito mais o sentido daquela memória, talvez o geral do que aconteceu, do que os detalhes. Então, quando a gente relembra alguma coisa, a gente não está dando play numa cena, a gente na verdade está tentando reconstruir ela, tá percorrendo o caminho. E aí às vezes você pode ter certeza que alguma coisa aconteceu daquele jeito que você lembra, mas às vezes não vai ser exatamente aquilo que aconteceu. E aí a gente vê que a memória não é só sobre guardar as coisas, mas também sobre reconstruir, tentar achar um sentido em talvez informações que não estão tão conectadas assim. E aí a gente percebe que a solução não é que você tenha uma memória melhor, é que você use as técnicas certas. Então não é que vai ser fácil, você vai ter trabalho. Só que esse processo de memorização fica muito mais intencional. A memória deixa de ser simplesmente sorte e vira método. E aí eu coloco uma pergunta. Se a sua memória, na verdade, é construída e reconstruída o tempo todo, até que ponto o que você lembra é fiel ao que aconteceu? E tipo, se você usa a memória do jeito certo, o quanto da sua vida você está deixando passar ou está ficando limitado pela sua memória? E um desses efeitos que a memória pode ter é como a gente reinterpreta ela em conjunto. E quando a gente relembra sem critério, a gente pode cair no que a gente chama de efeito Mandela. Nesse vídeo aqui eu falo como que esse efeito pode acontecer e como que a gente gera memórias falsas. Quando todo mundo jura que viu uma coisa que nunca aconteceu. Então clica lá porque esse vídeo vai terminar aqui. Então muito obrigado e até a próxima.